Salve amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Léo Jesus. Já vai sem vergonha nenhuma se inscrevendo no canal, ativando as notificações para trocarmos ideias sobre São Paulo Futebol Clube. Sem enrolação, já vamos começar a falar de Emiliano Rigoni. Primeiramente, gente, explicar qual que é o plano do São Paulo para Rigoni. É explorar esses 4 meses que ele tem de contrato. E o Rigoni, primeiro vamos falar da parte burocrática, ele tem uma meta, é o seguinte: daqui para o final do ano, se o Rigoni fizer 12 jogos pelo São Paulo, atuando por pelo menos 45 minutos, o São Paulo tem uma renovação obrigatória com ele para a próxima temporada. Caso o Rigoni não cumpra essa meta, aí o São Paulo negocia com o jogador, aí o São Paulo pode ou não renovar com ele, assim como também pode ter uma proposta de outro time que tenha se interessado pelo que ele vai ter produzido nesse período e levar o Rigoni, tá? Então é um contrato muito rápido, onde o Rigoni vai ter que mostrar serviço. O São Paulo pelo menos se sente segurado nessa possibilidade. E o plano, gente, do São Paulo, mais precisamente do Hernan Crespo para o Rigoni, é fazer mesmo aquele Rigoni que jogou com o Crespo voltar à tona, tá, gente? O que se diz internamente é que o Rigoni está muito empolgado com essa volta ao São Paulo, que realmente ele está sedento de mostrar serviço, de mostrar que é um jogador que não é só aquilo que viram, que o fato dele não ter ido bem em outros lugares não quer dizer que ele não vá bem no São Paulo, e ele vem para brilhar, para fazer história. É isso que ele tem conversado com os colegas, tem falado com o Caleri, que quer fazer história no São Paulo. Cara, já dei minha opinião sobre o Rigoni, é uma contratação que não me empolgou absolutamente em nada, porque eu gosto de analisar muito pela questão do contexto, né? E o contexto do Rigoni não é um contexto bom dos últimos anos, das últimas atuações. E eu gosto de ver o contexto de carreira, mas principalmente o contexto mais recente. E realmente ladeira abaixo desde que deixou o São Paulo. Mas é aquilo, gente, cenário, tem o Crespo, o cara que fez ele jogar daquela vez, que o Crespo possa fazer isso. E existe uma grande chance, inclusive, já do Rigoni jogar contra a equipe do Botafogo. Não se surpreendam de titular. Importante dizer que o Luciano está suspenso para a partida, né? Então pode pintar Rigoni no time titular do São Paulo. Então, cara, é assim, para que vocês saibam, embora a torcida, na sua maioria, não esteja muito empolgada, o Crespo está certo de que foi um pedido certeiro e de que o Rigoni pode ser protagonista na conquista do São Paulo do tetracampeonato da Libertadores. Nós estamos vendo o Rigoni como um patinho feio, que chegou eu estou falando assim, a maioria, pelo que eu pude sentir aí da torcida, como um patinho feio, mas o São Paulo, pelo menos o Crespo, entende que trouxe uma peça-chave para o São Paulo vencer a Libertadores. Então aqui eu estou imaginando, cara, que na cabeça do Crespo o Rigoni será titular do ataque do São Paulo. Será que ele pensa em Luciano e Rigoni como o ataque hoje? Me parece que sim, hein, gente? Pensando aí, né, numa sequência, talvez não contra a LDU por uma questão de entrosamento, mas daqui por diante. Fica a pergunta para você, todo mundo que chegou a essa parte do vídeo, já coloca aqui nos comentários qual o seu ataque principal para o São Paulo, de tudo que se tem hoje no elenco. O seu ataque principal, qual a sua dupla? Para mim, Luciano e Ferreirinha, tá? Seria a melhor dupla dentro do que nós temos hoje. Semana passada seria Luciano e Henrique, mas a gente já sabe o que aconteceu com o garoto. Para mim hoje, Luciano e Ferreirinha. E a sua, qual que é? A gente já fala de outros assuntos, vamos ao nosso quadro Valeu pela Resposta. Como que funciona? Você deixa um valeu e aí a gente responde no próximo vídeo. Deixa eu pegar aqui, que o de hoje foi do Henrique Bolsas Neto. Aliás, a maioria tem sido dele, ó. Ele valeu de R$5, muito obrigado, viu, presida? Beleza, Léo? Na última live, Léo e Emerson, você citou uma cláusula no estatuto do clube que poderia penalizar o Casares de um possível impeachment pelo dano que vem causando. Que cláusula é essa mesma? Obrigado pela pergunta e pelo valeu, presida. Na verdade, é assim, quando você vai falar de situações para destituição do presidente do São Paulo, no estatuto está escrito que as causas estão previstas no regimento interno. E no regimento interno cita como uma das causas a gestão temerária. E aí, assim, para a gente entender o critério de uma gestão temerária, o que significa o conceito, tá? Gestão temerária, entre outras coisas, é a prática de uma conduta impetuosa, irresponsável e arriscada na administração de uma empresa, ultrapassando os limites da prudência, mesmo que não resulte em fraude ou dano à empresa. Então, cara, vamos pegar aqui. Recebeu com um pouco mais de 500 milhões, já está em 1 bilhão.
de dívida, né? Chegando aí a 4 anos e meio de mandato. Acredito que já temos enquadramento suficiente. Você pega, por exemplo, Carlos Belmonte, que ninguém sabe se poderia ser diretor do São Paulo ou não, foi nomeado pelo presidente. Então aqui nós temos muitas questões que podem levantar essa gestão temerária, que é, pelo regimento interno do São Paulo, um dos motivos para impeachment, tá? Então, respondendo a sua pergunta aí. Galera, já deixa aí o seu valeu também para a gente responder nos próximos vídeos. Vamos seguir aqui agora, gente, para falar um pouquinho do Ferreirinha, que eu até citei que para mim seria a dupla titular do São Paulo, e um burburinho aí de que ele poderia sair do São Paulo indo para o Besiktas da Turquia. Bem estranho, porque o mercado já fechou, tá? Então não tem como o Ferreirinha ir para o Besiktas. E aí, gente, eu vou te falar, hein? O pessoal fala bastante aí, tá? Eu sou um criador de conteúdo e prefiro me pronunciar assim, mas para quem não me conhece, eu também sou jornalista esportivo. Mas eu prefiro ser chamado de criador de conteúdo porque a vergonha alheia parece que tá menos, né? Nesse campo aqui. Gostam de atacar, caçadores de like, mas meu Deus, tá saindo notícia de tudo quanto é lugar. Vamos lá, ó. Resumo para você. Segundo jornais turcos, o Ferreirinha foi oferecido ao Besiktas. Segundo vários jornalistas aqui do Brasil, o Besiktas está monitorando a situação do Ferreirinha e não chegou nada para o São Paulo, tá? Aí eu vou pegar aqui, ó, vamos lá. Ó, aí a informação do André Hernan. Besiktas tentou o Ferreirinha e ouviu do São Paulo que o jogador não estava à venda. Após isso, sugeriu ao staff um empréstimo com opção de compra que o São Paulo não quis ouvir. Apuramos que os turcos seguem com Ferreira no radar. Cara, respeito todo mundo. Eu vou falar dessa daqui do André Hernan. Eu não tô duvidando dele. Alguém passou isso aí pra ele foi fazer o trampo dele. Tô nem questionando, irmão. Mas eu duvido que chegou uma proposta razoável, qualquer coisa você entenda como razoável para o Ferreirinha, e o São Paulo falou que ele não está à venda. Você acredita nisso, irmão? Nós doamos o Henrique, que tem 200 milhões de possibilidades maiores na carreira do que o Ferreirinha. O William Gomes, o Matheus Alves, todos eles têm idade e capacidade maior para chegar mais longe que o Ferreirinha, que eu considero um jogador importante. Você acredita mesmo que o São Paulo não ia vender? Não, o Ferreirinha não. Nós vendemos a nossa mãe, mas o Ferreirinha não. Pelo amor de Deus, é assim, gente, para você saber, o Ferreirinha não vai embora do São Paulo agora. O Ferreirinha, o mercado tá fechado. Então, mas eles continuarão monitorando. Cara, é assim, vai depender do desempenho do Ferreirinha. Não tô falando que o clube não tem interesse, mas vai depender do desempenho do Ferreirinha. Se ele jogar nada até o final do ano, o interesse acabou. Se ele jogar mais ainda, o interesse vem. Então, gente, vou te falar, hein? Galera que fala aí que criador de conteúdo é caçador de like, né? Os youtubers, os instagramers, os sei lá o que são caçadores de like. Nós somos responsáveis. Crie vergonha também, gente. Pelo amor de Deus, hein? Vergonha alheia também. Aqui tem coragem de falar, tá? Aqui é criador de conteúdo e jornalista esportivo e a cada vez mais criador de conteúdo. Acho que eu prefiro assim. Vamos lá, do jeito que tá? Não tô falando que eu não tenho orgulho de ser jornalista esportivo que foi ralar para fazer isso aí também. Mas vamos seguir. Rian Francisco, São Paulo deve estender o seu vínculo com o jogador até 2029, vínculo atual até novembro de 28. Então o Rian Francisco passa por um pequeno aumento salarial, muito provavelmente, nessa renovação, sempre tem, né, um acréscimo, e estende até 2029. Intenção oficial do clube, se resguardar, porque é um jogador de muito potencial, talvez o de maior potencial, pelo menos o clube pensa assim, dos últimos anos aí no São Paulo, na base do São Paulo, para que não saia por um valor irrisório. É ridículo, gente, é ridículo. Mais uma vez, você acredita, cara? Que coisa triste, né? Ter que ter esse tipo de energia. Mas vai fazer o quê? Você acredita que se vier uma proposta pro Rian Francisco não vai vender? O Rian Francisco vai ser vendido muito antes disso, tá, gente? Ele não vai ficar no São Paulo até 2029. Mas o São Paulo, para dar uma resposta ao público sobre tudo o que aconteceu, renovou com o Rian Francisco, vai ser anunciado nos próximos dias, isso é certeza, tá? Até o final de 2029, só que ele sairá muito antes disso por um valor muito menor do que aquele que vai ser divulgado, que eu não sei qual é ainda, na multa rescisória dele, beleza? Essa é a triste realidade do São Paulo. Eu gostaria de vir aqui falar um monte de coisa boa. Quando tiver, vou vir falar com o maior orgulho do mundo, tá? Deixa eu agradecer aqui agora, ó, o amigo Carlos Roberto de Brito, que mandou um pix para ajudar o canal de R$10.
Muito obrigado, Carlão. Dessa maneira você ajudou a patrocinar o nosso último vídeo. Quer ajudar também, gente? Vale pra caramba, tá? No link fixado no primeiro comentário você tem o Pix, você tem a possibilidade do Apoia-se também. O Apoia-se é assim, você escolhe um valor por mês e colabora com o valor que você quiser. Aí você coloca o seu cartão lá, super seguro, tá? E aí desconta aí se você quer ajudar esse trabalho a prosseguir. Vire membro também, você tem pacote de Seja Membro de a partir de R$8 por mês. Assinou o Seja Membro, você já vem para o nosso grupo de WhatsApp, tá? Então assina o Seja Membro lá, já vai na comunidade do canal, o link para você ter acesso a mim lá no grupo do WhatsApp fica à disposição para todos os membros, além de lives exclusivas que a gente vai ter também, tá bem legal. É isso, meus amigos, da minha parte que o meu amigo Jesus Cristo abençoe a sua vida, ó. Live direto do Morumbi no domingo, tá? Estarei lá no setor de imprensa para cobertura de São Paulo e Botafogo, provavelmente live de pós-jogo, mas fica ligado aí, por isso que é importante o sininho tá ativado. Agora deixa eu ir embora, que eu falei mais que o Homem da Cobra. Vamos, São Paulo! Tchau!